Então, muito boa tarde para todas e para todos. Sejam muito bem-vindos a este webinar, organizado pelo Conselho Estratégico Nacional da Secção Temática de Ambiente e Energia. E eu tenho comigo o José Carlos Matos, assim como o Bruno Coimbra, para podermos apresentar aqui de uma forma muito sucinta. O que se prevê é uma sessão com pouco mais de meia hora, em que a ideia é nós apresentarmos aquelas que foram as medidas do nosso programa estratégico e de fundos estruturais do PSD, mas, sobretudo, num âmbito de discussão atual do plano de recuperação e resiliência. E, sem mais delongas, farei uma pequena introdução, depois passarei a palavra ao José Carlos Matos, que irá dissecar um pouco mais aquilo que consta do atual PRR e, eventualmente, fazer o contraponto com aquilo que são as estratégias e medidas do PSD, do nosso SEN, e teremos no final também aqui o nosso Bruno Coimbra, que poderá depois concluir toda a nossa apresentação, dando aqui mais um complemento. Eu, em jeito de introdução, gostava de dizer apenas o seguinte: o nosso país tem todas as condições para ser considerado um país de referência em matéria de ambiente e energia. Nós temos um legado que nos orgulha. Nós temos recursos endógenos renováveis, temos um sistema científico-tecnológico dos melhores do mundo, temos maturidade tecnológica numa série de tecnologias e também já cometemos muitos erros no passado. E por isso, nesse contexto, o PSD, através do seu Conselho Estratégico Nacional, designadamente nesta secção temática de Ambiente e Energia, tem elencado uma série de medidas, uma série de propostas que têm vindo a ser tornadas públicas e têm também integrado esses programas estratégicos que o PSD tem vindo a apresentar, porque sentimos que esta é a hora da verdade, esta é uma oportunidade que não podemos de forma alguma perder. E quando estamos, neste momento, no âmbito da Comissão Europeia, a discutir a necessidade da implementação de um verdadeiro Green Deal nos Estados-membros, quando temos esta disponibilidade financeira elevada por parte da Comissão Europeia, nós teríamos tudo, neste momento, para implementar projetos estruturais, verdadeiras reformas em matéria de ambiente e energia que nos permitissem atingir esses desideratos que já estão identificados, designadamente da nossa neutralidade carbónica, dessa transição energética, de uma forma muito eficiente. Ora, aquilo que nós constatamos por parte deste governo, designadamente com este plano de recuperação e resiliência, para além de tudo aquilo que já foi dito, de ser um plano que não tem uma visão estratégica para o país, de ser um plano que descura as empresas, de ser um plano que parece mais de recuperação do Estado e não do país, em matéria de ambiente e energia, ele de facto é muito, muito fraco. E isto porque, relativamente a todos os pilares desta temática de ambiente e energia, nós não vemos uma única reforma estrutural. Aliás, tememos mesmo que, no âmbito da avaliação deste plano em Bruxelas, poderemos não ter sucesso. Há muitos que pensam que o dinheiro está garantido para entrar em Portugal, mas esquecem-se de uma etapa absolutamente decisiva, que é a avaliação por parte de Bruxelas, se de facto encerra em si as reformas estruturais que o país precisa. Portanto, era isto que eu queria dar como nota introdutória e, naturalmente, passo agora a bola ao José Carlos Matos, alguém que tem feito um trabalho notável
no âmbito do nosso Conselho Estratégico Nacional. Por isso, José Carlos, força, a bola está do teu lado. Muito obrigado. Conseguem ouvir-me? Sim, sim. Ótimo. Muito obrigado, professor Salvador Malheiro. Deixem-me só começar a dar aqui um abraço tanto aqui ao Salvador como ao Bruno e a todos os que nos ouvem. Eu tenho aqui uma intervenção preparada em 2 segmentos. Eu, no primeiro, vou contextualizar um pouco as nossas propostas naquilo que é a visão estratégica apresentada pelo PST e depois vou, de facto, referir algumas das propostas, não todas, o tempo não dá para tudo, mas particularizando sobretudo aquelas que também aparecem no PRR ou com graus ou com algum grau de viés, de desvio em relação àquilo que nós entendemos que é necessário, ou então que não aparecem todo no PRR e que entendemos essenciais. A proposta do PSD, portanto, intitula-se este Programa Estratégico dos Fundos Europeus. Ela está dividida num conjunto de desafios, agrupada em 4 pilares: a competitividade das empresas, desenvolvimento humano, sustentabilidade e setor público. Nesta sessão eu vou-me focar nos desafios relacionados com o pilar da sustentabilidade, em particular naqueles que respeitam aos temas da energia e ambiente, mas sem deixar de dar umas notas em relação a aspectos que são transversais a todos os outros pilares. Em primeiro lugar, vamos tentar responder a uma pergunta que é fundamental. Como é que concorre este pilar da sustentabilidade para o objetivo estratégico da proposta do PST? A proposta do PST o objetivo é recuperar a economia e tornar Portugal um país mais competitivo, no médio e longo prazo, um dos países mais competitivos da zona euro. Como é que a sustentabilidade concorre e ajuda para isto? A resposta é muito simples. Isto tem que estar muito claro na nossa cabeça. Em tudo. E isso está mais que visto. O turismo, que, por exemplo, que é um dos grandes campeões da nossa economia, não teria o percurso que teve nestes últimos anos. Infelizmente, no último ano aconteceu o que aconteceu, mas não teria este percurso se nós não tivéssemos dado saltos imensos nas áreas como a água, como o saneamento, como a eliminação das lixeiras. Muita da nossa indústria já teria sido ultrapassada e até varrida de mapa se não tivesse adaptado às novas exigências ambientais. E seria impossível atrair os centros de competência de engenharia, e que ficamos todos muito contentes quando se instalam estes centros de competência no nosso país, mas não os conseguiríamos atrair também se o nosso país já não apresentasse um razoável nível de vida. Portanto, para perceber que, de facto, isto é absolutamente crítico e essencial. É um contexto. A palavra ambiente é tudo que nos rodeia. Portanto, é o nosso contexto. E, portanto, é fundamental para termos sucesso e para conseguirmos atingir este objetivo de sermos competitivos, termos um bom ambiente. A verdade é que nestes últimos anos, 5, 6 anos, e apesar de um contexto muito favorável, até à chegada da pandemia, obviamente, nós temos estado estagnados e ficado para trás. Portanto, nós não estamos só a recuperar da pandemia. Infelizmente, isto é um plano de recuperação, enfim, que começa um bocadinho antes. E nós estamos a ficar para trás numa corrida que a bem das próximas gerações nós não podemos perder de modo algum. E foi com este contexto e com uma preocupação muito grande de colocar as pessoas no centro desta mudança, não é? Como os grandes motores e como os beneficiários do roteiro que nós entendemos que é o necessário, que nós construímos um conjunto de soluções. Então vamos falar de alguns aspectos concretos que nós plasmamos na nossa proposta. Sobre o tópico da energia, há aqui 2 grandes aspectos que eu acho que vale a pena salientar. O primeiro prende-se com uma linha que propomos de reforço da resiliência das infraestruturas de transporte e distribuição de energia. Se nós apontamos, e bem, para a crescente eletrificação do consumo e para a dispersão da capacidade eletroprodutora, as fontes renováveis, essas coisas todas, a infraestrutura tem que acompanhar este movimento. E se não acontecer, as vertentes tecnológicas, como por exemplo a mobilidade elétrica, não poderão ganhar dimensão. Quer dizer, não é possível nós eletrificarmos o consumo, portanto, queremos
mais eletricidade ou substituir outras fontes de energia por eletricidade se depois as próprias redes não acompanharem. E isto tem uma nuance que é muito importante, é que durante esta década tudo o que são aquelas faturas relacionadas com os CMECs, as remunerações fixadas administrativamente, essas coisas vão sair e essas fontes de energia vão entrar no mercado. Portanto, o preço da eletricidade não, em princípio irá baixar. Mas nós, para ele baixar e para nós usufruirmos dele, também precisamos de uma infraestrutura que seja adequada e que permita a entrada de mais potência renovável. Ora, se nós tivermos que investir, e vamos ter que investir nas redes de energia, significa também que é um custo que vamos ter que suportar como consumidores e, portanto, é uma pena e é de facto triste que não aproveitemos esta oportunidade também para tentar mitigar os investimentos que vamos ter que fazer no reforço das redes, e isto não é só na eletricidade, também isto reflete-se também nas redes de gás, não é? Com a entrada dos gases de origem renovável, mas é de facto uma pena que não esteja aqui contemplada uma linha, apesar de se dizer, pronto, tem os Açores e a Madeira, há uma linha no PRR para os Açores e para a Madeira, mas de facto o nosso programa é bem mais abrangente, no sentido em que é a rede em geral, no continente também. E além do reforço da infraestrutura, é o reforço da digitalização para permitir que as pessoas participem na gestão dos fluxos energéticos. Não há, de facto, no PRR uma palavra sobre esta necessidade de reforço de digitalização e portanto, entendemos que este é um aspecto fundamental para nós conseguirmos trabalhar naquilo que são os custos de contexto da energia. É uma oportunidade que estamos a desperdiçar e, de facto, é uma pena. Um segundo aspecto relacionado com a energia prende-se com a eficiência e a suficiência energética. Portanto, eficiência no sentido em que gastar só o que é necessário gastar e eficiência no sentido de o que tiver que ser gasto, que se gaste bem. E o PSD propõe uma estratégia nacional de eficiência e suficiência com base no sistema de certificação energética dos edifícios e no sistema de gestão do consumo intensivo de energia. Portanto, uma mais vocacionada para edifícios, para habitações, edifícios de serviço, edifícios públicos, e outra mais vocacionada para as empresas. E em vez de andar a distribuir cheques, que normalmente é uma abordagem, enfim, que merece sempre algumas reservas, o Estado nós propomos que o Estado vá financiar objetivamente 100% de obras em 150 mil habitações de famílias de baixos rendimentos. Portanto, isto é de uma importância fundamental ao nível da justiça social. Nós ou estamos a distribuir cheques e quem acede aos cheques é quem já tem capacidade para ir de encontro a esses programas, pessoas que sabem, pessoas que, enfim, estão mais atentas à comunicação social, mas não são aqueles os pobres desgraçados que por força da sua condição social não estão a par destes modelos. Portanto, não podemos entrar na lógica, vamos distribuir dinheiro. Não, temos que ter um público entre aspas, uns clientes muito bem definidos. E nós definimos bem que são as 150 mil habitações de famílias de baixo rendimento que têm que aumentar as suas habitações em termos de eficiência energética em pelo menos 2 níveis de eficiência. Algo que nós estimamos que vai chegar a 500 mil de pessoas. Mas ao fazer isto, também fazer isto com conta, peso e medida em modelos colaborativos entre Estado Central e Poder Local. Isto consubstanciado em contratos locais de combate à pobreza energética, tal como se diz também, como temos também os contratos locais de desenvolvimento social. Porque é o poder local e são as instituições locais que sabem onde é que estão as bolsas de pobreza. Não é algo que se possa definir a partir do terreiro do Paço. O PSD propõe também que o Estado seja ele próprio um exemplo e, nesse sentido, que todos os edifícios do Estado sofram as intervenções necessárias que lhes permitam ter um nível de eficiência A.
claro, com todas as exceções que forem razoáveis, não é? Monumentos e por aí fora, mas que o próprio Estado tem que ser um exemplo nesta matéria. E no que respeita às empresas, nós propomos rever, até quando mesmo, e acho que a maior parte terá que ser assim, elaborar com os agentes dos vários setores as abordagens setoriais que incorporem as características próprias dos processos industriais e dos produtos e, claro, não só definir estas agendas, mas implementá-las. E é neste contexto todo que nós queremos ver emergir um setor de empresas prestadoras de serviços energéticos no mercado nacional, geradora de emprego qualificado. Isto não é só vamos ser mais eficientes e vamos ter edifícios melhores, não é só isso. É tudo que vem atrás em termos de economia, de geração de emprego e de emprego qualificado e de permitir às empresas que hoje estão no mercado evoluírem na cadeia de valor. Um aspecto que é muito importante aqui e que não vemos também refletido no PRR, mas que nós tomamos o cuidado por isso, é que o próprio Estado tem que fazer evoluir o quadro normativo e regulamentar à luz daquilo que são as alterações climáticas. Uma casa eficiente hoje, do ponto de vista de conforto térmico, não é necessariamente uma casa eficiente daqui a 20 ou 30 anos, porque as alterações climáticas vão acontecer. E é uma dimensão da adaptação que nós temos que fazer e disso nós não precisamos dos milhões da Europa. É trabalho interno, é trabalho de casa que nós temos que fazer para que o dinheiro que for gasto durante esta próxima década seja um investimento que realmente valha a pena e cujos frutos sejam visíveis durante os próximos 20, 30 anos. E, finalmente, sobre esta matéria da eficiência, não posso deixar de dar um número que ilustra o profundo compromisso que o PSD tem com este tema, porque só aqui o PSD aloca 3 mil milhões de euros. E, portanto, é uma parcela muito substancial e reflete bem a importância que nós damos ao tema da energia. Sobre o tema da água, eu queria dizer que primeiro nós temos que olhar para o tema da água do prisma da eficiência hídrica. De facto, nós propomos no nosso programa o reforço do acesso aos recursos hídricos e até a investimentos que o PSD propõe e que constam na nossa proposta, que também estão no plano, no PRR. Contudo, temos que ter em conta no nosso processo de decisão todos os nexos existentes. Quer dizer, andar a fazer investimentos em aproveitamentos hidráulicos no Alentejo não pode ter como propósito fazer crescer o olival intensivo e continuar a destruir o montado alentejano, que é a única barreira que existe para a desertificação. Quer dizer, nós não podemos pensar que vamos fazer investimentos hidráulicos no Algarve e por aí fora, para quê? Para depois gastar tudo na cultura dos abacates desta vida. Não é? Quer dizer, temos que ser consequentes e pensar que não é só fazer a infraestrutura só para atender a uma procura que vamos querer exponenciar. A questão da eficiência e de nós olharmos tanto do ponto de vista da oferta como do ponto de vista da procura são absolutamente essenciais. E nós não conseguimos ver isso refletido no PRR, nós vemos ali um conjunto de obras que depois não se percebe bem para que é. E daí nós colocarmos muito ênfase não só ao montante, no fornecimento de água, mas também a jusante na eficiência do seu consumo. E, portanto, isto é tal como na energia, o nosso grande foco aqui está realmente do lado da eficiência. Também não posso deixar de dizer que a gestão hídrica tem sido, de facto, nestes últimos anos, e no PRR vemos também isso a refletir-se, um parente pobre. Basta ver que não se vêem medidas no PRR, e nós temos propostas sobre isso, não se vêem medidas para mitigar as perdas de água que se verificam um pouco por todo o território, com algumas exceções, algumas redes de facto funcionam bem, mas continua a haver muito desperdício de água e isto tem que ser alvo de uma medida corretiva. E ainda sobre a água, tal como a energia, nós temos que aproveitar a oportunidade para investir nas redes de distribuição, tanto para efeitos de adaptação aos fenómenos climáticos extremos, como para efeitos de coesão territorial. É importante perceber o seguinte: 1 quilómetro de tubo amortiza-se muito rapidamente numa área com elevada densidade populacional, não é? Porto, em Lisboa, não é? Porque o mesmo quilómetro de tubo serve centenas de pessoas.
Ora, o mesmo tubo, num concelho do interior, serve meia dúzia de gatos pingados. E, portanto, essa meia dúzia de gatos pingados custa muito mais ao sistema do que as centenas de pessoas que estão na rede, que estão num centro urbano. Portanto, e isto gera uma desigualdade e um atentado à coesão territorial com que nós não devemos pactuar e devíamos de aproveitar a oportunidade que nos é dada aqui para nós conseguirmos investir nas redes de água e tornar os custos de água e também de saneamento mais equilibrados em todo o território. E é uma pena que, de facto, isto não esteja refletido no PRR, embora nós falemos bastante também disso. Adaptação às alterações climáticas. Eu devo dizer que é uma desilusão que por exemplo, enfim, fico muito contente que no programa do PSC estejam aspectos relacionados com a proteção costeira, porque é de facto dramático, e é muito dramático aqui, e aqui o professor Salvador Malheiro, como presidente de uma Câmara numa área muito sensível, e ele também tem muita sensibilidade para este tema, é uma pena que de facto não se veja nada sobre a proteção da orla costeira no PRR. Nós tomamos cuidado de pôr isso, porque é fundamental, e nós temos, quando temos maior parte da população a viver junto à costa, nós não podemos deixar passar este assunto ao lado. Mas sobre isto e valorização de sistemas naturais e habitats, e o papel que os habitats naturais também podem ter na adaptação às alterações climáticas, infelizmente não se vê nada, assim como aquilo que se vê, por exemplo, relacionado com as biodiversidades, enfim, olha, é tudo muito tratado lateralmente, quando nós desenhamos linhas específicas e medidas específicas de proteção à biodiversidade, porque não é só proteger a biodiversidade, é proteger-nos a nós próprios. Nós precisamos de um país, lá está, com um melhor ambiente, se queremos continuar a ter um futuro e se queremos cumprir com aquele objetivo a que nos propomos de tornar o país competitivo. Sobre resíduos, portanto, eu estou a fazer aqui um conjunto de tópicos, não vou cobri-los todos, mas pelo menos aqueles que eu entendo que devem ser realçados. Nós somos muito claros a afirmar que a taxa de reciclagem dos resíduos urbanos tem que subir de 40% para 80%. E ao fazer isto, devo dizer que de facto estamos a ser muito pouco ambiciosos. Estamos a ser pouco ambiciosos porque o nosso ponto de partida é muito mau, porque andamos aqui há alguns anos um pouco à deriva. E devo dizer que quando nós no nosso programa temos propostas específicas e desenhadas para isso, mas é um bocado confrangedor ver que o que é que o PPR não propõe. Os resíduos são vistos de um modo muito setorial, não é? Que tem propostas específicas de resíduos para o setor agroindustrial, para o setor de calçado, para o setor têxtil, e está bem, mas parte um pressuposto de que o país já está num estágio tal em que já não é preciso ação macro, não é preciso qualquer ação macro sobre a gestão dos resíduos, e isso não pode corresponder a um cenário, isso não corresponde de toda a realidade, e portanto, nesse sentido, o que nós propomos é a manutenção da linha que tem sido consistentemente defendida pelo PSC no Parlamento, aí através do nosso deputado Bruno Coimbra, de conseguir fazer reverter para o sistema as TGRs e premiando a não utilização dos aterros. E para isto, nós temos no nosso programa, mas não está dependente da Europa. Nós podemos fazer isto já por nós próprios. E o que a Europa nos pode ajudar a fazer, os fundos estratégicos e os fundos europeus nos podem ajudar a fazer, é acelerar esta transição. Um outro aspecto também sobre transição é sobre aquele que é o soundbite um dos soundbites mais badalados, que é a economia circular. Ela é um aspecto absolutamente transversal em todo o nosso documento e talvez se corporize mais naquilo que são as nossas propostas de compras públicas ecológicas do Estado, aplicável a todos os investimentos. Há pouco, quando falava de requalificação dos edifícios, por exemplo, tudo que são compras públicas de bens materiais, aplicar sempre princípios e critérios também ecológicos na compra. É que se o Estado incorporar estes princípios, lá está ele próprio a dar um mote a todo um setor e a dar um impulso à formação e consolidação
de uma economia circular, de empregos qualificados, de empresas capazes de elas próprias atuarem no nosso mercado e eventualmente até conseguirem exportar. E ao mesmo tempo adotando as medidas fiscais, como aquelas que novamente estamos a propor, que são conducentes a este novo paradigma, a necessidade de extração de matéria-prima da natureza ou da importação de matérias-primas fica mitigada. Isto é bom, tanto ao nível ambiental como à nossa balança comercial. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que nós temos, de facto, pôr a nossa economia circular. A economia tem que estar a circular, não só a crescer, mas também a recuperar os materiais, a recuperar os materiais e a reutilizá-los. Temos propostas específicas para isto. No PRR, enfim, eu acho que o Estado pelo menos podia dar o sinal que ia adotar uma estratégia de compras públicas ecológicas. Acho que era um bom sinal até para a União Europeia, mas infelizmente nada disto aparece. Eu gostava mais de só deixar aqui 2 pontinhos. A primeira sobre a formação de capital humano, que não está dentro do pilar, não está na nossa organização dentro do pilar da sustentabilidade, mas eu penso que é muito importante referir porque toca muito na sustentabilidade. Nós vimos recentemente os trabalhadores da refinaria da Galp, em Matosinhos, não é? Que arriscamos a perder pessoas muito qualificadas, porque faltou ali algum empurrão atempado na qualificação das pessoas, e nós temos uma refinaria da Galp adormecida. Isto é só um exemplo, mas imagine-se, com o advento do carro elétrico, o menor recurso à mobilidade individual e a saída faseada dos carros a combustão interna, quantas oficinas automóveis é que vão sobrar daqui a 10 ou 15 anos? Estamos a falar de dezenas de milhares de postos de trabalho e dezenas e milhares de pequenas empresas. Vamos chegar a 2030, 2035 e dizer que chatice, não conseguiram, e eles não conseguiram acompanhar. Ou vamos já antecipar essa questão. Nós temos desenhadas propostas e nós desenhamos propostas que endereçam nestes desafios para uma economia mais sustentável ao nível da qualificação e que não seja só a digitalização. A digitalização é muito importante, é crítica para o país, mas é muito limitado. A requalificação não é só para um mundo mais digitalizado, é para toda uma nova economia. E por último, a administração pública, que é também merecedora, que está também num outro pilar que não da sustentabilidade, mas que é muito importante na nossa proposta do PST, com os propósitos que ela seja mais qualificada, que tenha competências, que seja eficiente, mas é importante aqui na nossa discussão, e isso foi o que nós plasmamos na nossa proposta, é recredibilizar a administração pública e as nossas propostas concorrem para esse objetivo. Os estudos e os pareceres dos organismos públicos têm que ser absolutamente à prova de bala. E, infelizmente, nós sempre que vemos pareceres, enfim, com algumas honrosas exceções, mas vemos muitos pareceres que são repetidamente destruídos, não pela turba, mas pelas ordens profissionais, por exemplo. E portanto, isso não é admissível. A administração pública, por vários motivos, tem vindo a estar descredibilizada. E portanto, eu penso que isso é algo que temos que trabalhar e que os organismos, e de facto temos que dar resposta, e o nosso programa tenta dar resposta a isso. Mas os organismos públicos têm que se articular entre si. Faz parte do bom ambiente que as empresas consigam e possam investir no território, que o país funcione e que as pessoas tenham qualidade de vida. Se a administração pública não se articular nesse sentido, será difícil. Todos nós temos consciência que o Estado às vezes não é totalmente leal com os cidadãos, com as empresas, e isto não é só no cartão de cidadão, é quando se quer fazer um licenciamento industrial, em que cada repartição da administração atua isoladamente e quase sobranceiramente perante as outras, mas toda a transparência é útil para garantir que, de facto, que há critérios ambientais que são cumpridos no ambiente e que as empresas sabem o jogo que estão a fazer. Bom, eu havia muito mais a dizer, já estou aqui a tomar um pouco o tempo, mas gestão das florestas, gestão da biodiversidade, recursos endógenos, mas eu gostava só de deixar esta mensagem final.
Não é por acaso que a União Europeia coloca a sustentabilidade no topo da sua agenda. Dizer que a nossa economia será uma economia verde ou sustentável, isto vai ser uma coisa anacrónica. Se a economia não for verde, se a economia não for sustentável, então ela não vai ser mais. E nós todos vamos perder com isso. E por isso, temos aqui uma proposta de 10 anos, é um percurso que temos de fazer. A dúvida é se vamos fazê-lo com mais dor ou com menos dor. A fazê-lo que o façamos com menos dor e ganhando valor para as nossas empresas, para o nosso país e, sobretudo, para as nossas gentes, para as nossas pessoas. Muito obrigado. Muito bem, Zé Carlos, obrigado. Para concluir, Bruno, aqui 2 ou 3 remoques sobre a atividade parlamentar e algo que tu achas pertinente. Eu acho que o Zé Carlos acabou por fazer um apanhado em pouco tempo, foi extraordinário como conseguiu condensar tanta informação relativamente ao nosso programa, mas eu diria que, efetivamente, nós deveremos aplaudir alguma coerência do Governo nesta questão do PRR, porque está nivelado por baixo, mas há alguma coerência em relação à preocupação que a governação tem tido em relação a setores fundamentais ou àquilo que são as reformas estruturais que são necessárias. Tem sido muito parca a ação governativa e agora o PRR é exatamente a mesma visão, uma visão muito pequena para aquilo que seria necessário. O PRR não olha para os estrangulamentos da nossa economia, o PRR não olha para reformas estruturais, para aquilo que poderia traduzir-se em crescimento, em competitividade, em melhorias efetivas e desdenha mesmo alguns setores, como o Zé Carlos aqui acabou por mencionar, como resíduos, as águas, uma série de situações que acabam por consubstanciar aqui neste PRR uma oportunidade perdida. E há ainda um risco subjacente a isto tudo, é que nós sabemos que também o Governo tem uma tendência para alguma propaganda, para criar aqui uma narrativa que é falaciosa, parece que se está a fazer algumas coisas que na verdade não se estão a fazer, e nos próximos 3, 4 anos nós vamos ter 3 programas, na verdade, nós vamos ter o fecho do Portugal 2020, o PRR, a abertura do Portugal 2030, e há um risco efetivo de uma má utilização destes recursos financeiros, destes dinheiros, por escolha de programas errados, que não alavanquem a economia, que não resolvam problemas estruturais que temos e não combatam as insuficiências. E, aliás, um bom exemplo disto, desta forma de gerir dinheiro, é o que temos visto no Fundo Ambiental, em que muitas vezes se prefere uma boa montra do que realmente resolver aqui os problemas a sério. E na questão deste, o Zé Carlos acabou por focar e acabou por falar muito dessa nossa perspectiva, mas de facto este PRR é pobre na abordagem que faz, por exemplo, nas alterações climáticas, que acaba por ser uma das grandes prioridades do programa europeu, digamos assim, das prioridades que nos são apontadas. Nós vemos algum foco na mitigação, portanto, na redução da emissão de gases, mas depois uma parte da adaptação absolutamente desvalorizada, que diminui a possibilidade que temos aqui de realmente ter uma ação positiva. Na questão por exemplo, o completo esquecimento da proteção do litoral e da orla costeira, da erosão costeira, quer dizer, nós sabemos que é lá que reside grande parte da população, falamos sempre da atividade económica na área do litoral e depois no recuo das nossas linhas de costa, e depois é uma prioridade que depois, como é que pode um governo ignorar essa prioridade que diz ter a esta dimensão? No setor dos resíduos, o que temos visto também é metas por cumprir, incumprimentos e problemas densos no setor, que se a área e setor que precisa de recuperar e de investimento é este, e o Governo tem uma visão completamente menor para o setor dos resíduos, a questão das TGRs e de taxar apenas, e a visão só da taxa e do imposto é redutora. A insuficiência dos nossos sistemas é óbvia e este PRR podia ser uma ajuda que assim não vai ser. Na biodiversidade, que uma ausência notada, o mecanismo europeu de resiliência aponta muito para a integração de políticas direcionadas para aqui,
naquilo que o Governo nos apresenta, é um vazio. A habitação concentra, uma dotação maior, mas tem uma perspectiva enviesada, é pouco madura a forma como as coisas são expostas em termos de como vão ser materializadas, e há um vazio de soluções estruturais, quer dizer, uma perspectiva há boas intenções, há uma perspectiva de soluções assistencialistas, mas estruturalmente fica muito a desejar. E se calhar só aqui para concluir, esta questão da gestão hídrica e da energia que o José Carlos focou e que de facto é sintomático de que estamos perante um PRR e uma proposta que o Governo tem, uma visão para o país que é dramática, porque no que diz respeito à gestão hídrica, às perdas de água, à eficiência, à gestão, há uma baixíssima concretização das ideias até do que é que querem fazer. E na energia, o Zé Carlos aí dá cartas e falou muito bem sobre aquilo que são as estruturas, a resiliência, a eficiência e a suficiência energética, também não vemos no PRR isso. E isso preocupa-nos muito porque, efetivamente, nós apresentámos já o nosso programa há vários meses e a última nota que quero deixar é exatamente esta, é que não há, da parte do Governo, uma preocupação em tentar congregar esforços para enfrentar os tempos que aí vêm, com o dinheiro que temos disponível, sistematizando um conjunto de ideias até com o PSD e aproveitando as boas ideias que o PSD colocou a público e que emprestou, digamos assim, a este debate. E esta visão do Governo de não querer discutir as coisas, de querer estar fechado sobre si próprio, acaba por ser também neste PRR um grave problema. Muito bem, Bruno, agradeço muito a tua contribuição, sobretudo também ao Zé Carlos Matos, agradeço a todos aqueles que nos acompanharam nesta sessão à distância e, sem mais delongas, despeço-me com um abraço muito cordial. Muito obrigado.